É porque o Jorge já foi meu porta-voz. Boa noite. Né? Mas esse é um treino, porque depois eu falo boa noite. Só que vocês não treinaram, viu? Ninguém respondeu. Tá baixinho, né? Boa noite. Boa noite. Agora sim, agora os espíritos ficaram mais animados. Vou apresentar para vocês um extraordinário livro que contém aqui a essência da lei divina. Vocês conhecem? Livro dos Espíritos? Deveriam todos conhecer, porque quando a gente desencarnar, se nós não estudarmos ele, como é que nós vamos ficar do outro lado? No mundo espiritual, sem conhecimento nenhum. E as revelações são nos dadas pelas leis divinas, pela lei de Deus, né? Para que a gente vá nos aprimorando, a gente vá tomando conhecimento das verdades. E as verdades, como nos fala a ciência dos espíritos, a filosofia espírita e a religião espírita, é uma verdade profunda, porque são as revelações das leis de Deus, que nos mostra claramente quem somos nós, da onde nós viemos, para onde nós iremos. Nos mostra desde a criação nossa como princípio espiritual, numa trajetória crescente de evolução desde o reino, os 3 reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal, animal, para chegarmos a hominal e depois angelical. Olha nossa trajetória aí bonita, né? Boa noite. Boa noite. Porque muitos irmãos acham que os anjos, chamados anjos de guarda, já foram criados anjos. Deus criou anjos. Não. Deus cria espíritos. E os espíritos vão evoluindo para chegar a esse ponto, né? Da sua evolução. Depois de anjos, vem a esfera dos Cristos. Não é um Cristo só, são vários Cristos. Cada sistema solar tem o seu Cristo. Mais avançado e mais avançado. Quando a gente fala assim, as religiões dogmáticas, as pessoas torcem o nariz, né? Pô, esse cara é maluco. Né? Porque estão naquele quadradinho ali e não abre a mente dos seus seguidores para buscar dentro da ciência das leis divinas as verdades. Então, por isso, nós nos propusemos hoje a falar sobre o conhecimento da lei, especialmente onde está escrito a lei de Deus. Mas vamos para a pergunta, a questão 619, Kardec pergunta: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Olha a resposta dos Espíritos. Porque Kardec faz parte da pleia de espíritos, né, que veio à Terra sob as ordens do Cristo para trazer a revelação das leis de Deus com mais clareza. Novos tempos. Tempos esses que nos mostrarão, estão nos mostrando toda a verdade. Verdade que somos nós, hoje temos conhecimento, espíritos, e somos imortais, e que temos por lei de evolução as vidas sucessivas, as chamadas reencarnações, sem as quais nós vamos ver um Deus tirano, um Deus imperfeito,
porque a um dá felicidade, a outro dá tristeza, a um dá doença e a outros dá a saúde, outros ficam em cima de uma cama sem poder se movimentar, outro pode correr à vontade. Então, como explicar essas diferenças, se Deus é bom e justo, se não for pela lei da reencarnação? E a doutrina dos Espíritos, que é a revelação de Jesus, veio nos mostrar isso. Então, ele pergunta, Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? A resposta do Espírito foi muito clara, ó. Todos os homens podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Se a gente perguntar para nós aqui, né, questão de religião, olha só como nós não vamos compreender ainda. A lei de Deus foi dada a todos nós, mas nem todos a compreendem. O que nós esperamos de uma religião? Por que eu entro para uma religião? Porque eu passo a frequentar uma religião e eu me acho e ponho o título, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou islâmico. Por quê? Qual é o sentido que a gente quer quando a gente entra para uma religião? O que nós queremos dessa religião? O que nós procuramos? A parte espiritual. Paz espiritual. Então, diferentemente, o Espiritismo vem nos mostrar que nós precisamos conhecer as leis divinas, conhecer quem somos nós, porque essa paz não se busca em religião. Essa paz se busca através do conhecimento de quem somos nós. Por quê? O conhecimento que ela vai me levar é que eu sou filho de Deus. E sendo filho de Deus, eu tenho todas as potencialidades divinas que eu trago no meu consciente profundo de espírito, que eu preciso desabrochar. E como é que eu vou desabrochar essas leis que estão aqui, que muitos não compreendem? Todos foi dado a conhecer, mas muitos não a compreendem. Porque a maioria entra por uma religião para salvação, para tirar o pecado, ou não é isso? Ou para bens materiais, né? Vou pedir um carro novo, uma casa nova, um emprego melhor, uma mulher mais bonita, um homem mais bonito. Não é isso? Estou mentindo? Esse é o sentido que as pessoas procuram a religião. Agora, a religião é para nos dar equilíbrio interior, conhecimentos das leis divinas. Então, à medida que a gente, ele diz aqui, ó, mas todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras e às jovens, qual é a religião que te convida a pesquisar as leis de Deus? Hein? Fala com mais ênfase. Né? A doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina não é de Kardec, é dos Espíritos, da qual Kardec faz parte, né? Da preia desses Espíritos, da preia dos Espíritos de verdade, Espíritos divinos, encarnado com essa missão que Jesus o outorgou. Vai e mostra as leis do nosso Pai com clareza.
porque o que eu falei estão deturpando tudo que eu falei. E Jesus sabia disso. Porque em João ele fala, vos enviarei um novo Consolador, que vos falará abertamente de tudo que eu tenho vos falado por parábola, e vocês entenderão. Só que tem gente deturpando aí, fazendo Jesus diferente. E Kardec, então, faz a pergunta mais importante aqui, ó, do Livro dos Espíritos, dentro desse conjunto das leis de Deus. Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Os senhores podem me responder? As senhoras, as jovens e os jovens. Vocês. O muçulmano vai dizer que está no Alcorão. Os judeus vai dizer que está na Torá. Os cristãos vai dizer que está na Bíblia. Não é isso? A gente vê, a lei de Deus está aqui, a Bíblia é a lei de Deus. Deus não escreve por imprensa. Deus manda cartas vivas. E a carta viva que veio à Terra é o ser mais perfeito que pisou aqui na Terra. Quem é? Jesus. Mais alto. Jesus. Isso. Tá vendo como é que fica melhor? O ser mais perfeito, gente, que veio trazer para nós o conhecimento da lei divina, que nós, na realidade, ele veio nos lembrar, porque a lei de Deus, como disse nossa irmã Valéria, está na consciência. Então eu sei quando eu faço alguma coisa errada e quando eu estou fazendo alguma coisa certa. Então, dentro das leis divinas, nós sabemos que as coisas erradas que eu estou fazendo, eu vou ter problemas futuros, porque eu vou precisar consertar elas. Não é isso? Porque se eu infringir a lei divina, que está na minha consciência, a minha consciência vai me cobrar, não é isso? Então, quando se diz assim, ó, São Paulo diz assim, após a morte vem o juízo. E é uma verdade, porque quando eu desencarnar, vem o julgamento. Aliás, ele diz, vem o julgamento. O julgamento vai ser a minha consciência me julgando. Porque como é que eu vou estar no mundo espiritual? Vou estar feliz? Vou estar bem? Ou vou ter preocupações por não ter agido corretamente dentro das leis estabelecidas pelo nosso Pai Criador? Porque o juiz não é um cidadão que vai lá, está de toga, né, nos questionando. O juiz é a nossa consciência, porque a lei está nela. E as leis divinas nos direcionam para caminhos edificantes. Então, se eu saio desse caminho, eu estou sabendo que eu estou fazendo coisa errada. Nós todos somos adultos. E como é que nós conseguimos essa maturidade? Como é que nós já entendemos, e por que nós já entendemos, que já sabemos quando erramos ou quando acertamos? Porque inúmeras reencarnações. Vamos olhar uns 10 mil anos atrás. Como é que nós estávamos? Nós hoje estamos melhor do que há 10 mil anos atrás? Muito melhor, não é isso? Nós hoje já progredimos. Hoje nós já estamos aqui, ó, sentados, conversando com os outros. Hoje nós já estamos interessados em saber as leis de Deus. Hoje aqui nós não temos mais interesses materiais buscando as leis divinas, né?
Hoje eu já não faço barganha com Deus, nem ofereço nada a Nossa Senhora para ela me dar alguma coisa em troca, porque sei que Nossa Senhora é um espírito de alta estirpe, de um espírito muito iluminado, que para ser mãe de Jesus, ela tem que ser, né? Esse espírito tinha que ser um espírito sem mácula nenhuma, conhecimentos profundos e, além do mais, amor imensurável. Então, quando eu digo que Nossa Senhora, vamos rezar para Nossa Senhora Desatadora do Norte, gente, eu não consigo entender. Porque a Mãe Divina, um espírito de alta luminosidade, vai ficar desatando nó, cara. Aí eu pergunto, que estágios nós estamos de religião? Que religião que nós estamos buscando? Que conhecimento é esse? Se a lei de Deus está impressa em nós, nós temos que entender que a minha evolução, o meu bem-estar, as coisas favoráveis que vão me acontecer, depende da lei de ação e reação. Nenhum espírito iluminado, quando a gente fala iluminado, é porque tem conhecimento e amor, vai tirar pecado de ninguém, porque isso cabe a nós. Isso é minha responsabilidade. Eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir, porque Deus nos criou para sermos perfeitos. Relativamente, né? Porque perfeito só Deus, né? Mas dentro da nossa condição de filho de Deus, chegarmos à perfeição na nossa condição de filho de Deus. Não, porque nós não vamos nunca chegar à perfeição de Deus, né? Porque Deus é o ser criado. E as leis divinas nos fazem entender que Deus é o Criador do universo. E a casa de Deus não é aqui, em quatro paredes, num centro espírita, numa escola espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, na muçulmana, nas mesquitas. A casa de Deus é o universo. E passamos a entender, sendo conhecedores dessa lei, que Deus não veio aqui na terra. Porque Deus manda emissários. O nosso Mestre, Jesus Cristo, que estava com Deus desde a criação do planeta Terra, se a gente pegar lá a primeira pergunta, o primeiro capítulo do Novo Testamento em João, está lá: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Tudo o que foi feito com a presença dele. Aí você pega a Gênesis mosaica, está lá: Elohim e Jeová criaram o homem. Então estavam juntos. Aí você pega a doutrina dos Espíritos, a ciência espírita, nos mostra que Jesus, Filho de Deus, como todos nós, mas que já comungava já falava diretamente com Deus, Deus com ele. Tal a grandeza desse Espírito chamado Jesus Cristo, que nós também não conhecemos. E nós fazemos um Jesus, né, a nossa moda. Ou acender uma vela para Jesus. Tem cabimento isso, gente? Tem?
Não tem. Não é? Vou acender uma vela para Nossa Senhora. Para que Nossa Senhora quer vela? Deus, nos revelando a sua lei, designou um espírito para tomar conta da gente, que se chama anjo de guarda. Vocês conhecem? Muito bem. É um espírito iluminado, um espírito de alta estirpe. Veja só, para tomar conta da gente. Aí vem lá um sujeito e diz assim: meu filho, você está mal. Amarrar o teu anjo de guarda. Olha, um espírito iluminado. Tá? Um espírito de grandeza. Pode? A nossa consciência, se a gente está conhecendo a lei divina, olha só a responsabilidade. A lei divina está na nossa consciência. Como é que eu vou acreditar que um espírito da envergadura de um anjo de guarda é amarrado porque alguém amarrou o anjo de guarda, mano? É coisa de criança, não é? Então, precisamos mergulhar, ter vontade de aprender, ter vontade de incorporar em nosso interior a doutrina dos Espíritos. Porque é a doutrina progressista. Ela vai nos levando para patamares mais altos, onde nós vamos nos despreendendo de todas essas materialidades que eu estou falando aqui. De todas essas coisas pequenas que a gente coloca como se fosse verdade. E isso nos assusta. Nos assusta. Por quê? A responsabilidade nossa, porque o Espiritismo, ele não tem sacerdócio. Não é? O Espiritismo nos dá a oportunidade, todos vocês aí, e eu convido, hein, gente? A Escola Espírita convida vocês a trazer temas e apresentar aqui na frente, porque o Espiritismo não tem sacerdócio. Nós não temos dono do Espiritismo. Eu sou o chefe do Espiritismo. Não, porque nós seguimos exatamente o que Jesus nos ensinou. Quando os apóstolos começaram a discutir entre eles quem seria o chefe dos apóstolos, quando Jesus já dizia que ia partir, né? Jesus ouviu o que fez o mestre. Vocês lembram? Lavou o pé deles. Lavou os pés deles. Jesus tirou a túnica, cingiu o lombo com a toalha, como faz os escravos, fazia, né? Costume daquela época, os escravos, e lavou os pés deles. E disse: aqui não tem chefe de ninguém, porque somos todos iguais. Eu estou aqui na condição hoje de expositor, não é que eu sou melhor do que vocês, pelo contrário, a gente tem que estudar bastante para poder falar, dá um trabalho danado. E eu gostaria que vocês dissessem: olha, seu Flávio, eu gostaria de falar sobre um tema. Está preparado? Estou, então vamos falar. Olha a grandeza do Espiritismo. E te dá a liberdade. Vocês aí podem me contestar: ó, Flávio, não é isso não, não concordei com isso não. Você não concordou por quê? Vamos discutir esse ponto aqui, né, para ver se realmente eu estou falando alguma coisa que não está de acordo com as leis de Deus, ou se realmente eu errei. Eu vou dizer: realmente eu errei. Normal, nós estamos em processo de evolução. Então, pode perguntar, pode contestar e pode acrescentar, que é até bom que se acrescente coisas novas.
Então o Cristo mostrou que não tinha chefe nenhum, porque são todos iguais. Então são a lei de Deus mostrando que todos nós somos irmãos, independente de raça, independente de cor, independente de religião. Agora nós, desconhecendo a lei divina, ou não lembrando da lei, né, melhor assim, porque ela está impressa na nossa consciência, nós estamos fazendo Deus tribal. Não é? Porque o Deus meu, o Deus da minha religião é diferente. Ué, é isso. Deus de Israel. Ué, Deus de Israel? Nossa Senhora foi questionada lá pelo sacerdote maior da sinagoga, e ele diz assim, antes do nascimento de Jesus, ela tinha entre 9 e 12 anos, porque as meninas ficavam até os 15 anos ali na sinagoga, para estudar, porque com aquele negócio da vinda de Jesus, a Virgem vai conceber, e aí todo mundo queria ser mãe de Jesus, né? Minha filha é mãe de Jesus, vai ser mãe de Jesus, vai levar para lá. E ele, para testar o conhecimento dela, de Maria, um dos sacerdotes pergunta que seria ela a mãe do Messias, o Deus que viria para elevar Israel à potência de Estado maior de toda a humanidade, e ela disse não. Quem vai vir é o Filho de Deus, que vai mostrar que Deus é Pai de todos os povos, porque somos todos irmãos. E eles ficaram boquiabertos, né? Ele esperava a resposta. Não, ele vai vir para enaltecer Israel, que é o Deus de Israel. Não, gente. Deus é Deus de todo o universo. Então não tem Deus de religião A, de religião B, como as pessoas fazem aí. O meu Deus. E tem gente que tem Deus particular, né? O meu Deus falou para mim. O meu Deus falou nada. Deus não vem aqui falar nada para ninguém. Deus manda as suas leis através dos profetas para nos lembrar. Agora, como a doutrina dos Espíritos, ela nos chama para analisar com clareza as leis de Deus e nos mostra as nossas responsabilidades, eu não gosto muito da doutrina dos Espíritos. Porque eu quero uma doutrina que diz assim, meu filho, você está aqui, nós vamos te ajudar, você não vai ter mais pecado, você agora vai para o céu, né? Daqui para frente tudo vai ser bom com você. Mentira, se a gente não mudar, nós vamos ter complicações e muito sérias no mundo espiritual. Porque quando a gente desencarnar, e a ciência dos espíritos vem nos lembrar isso, da imortalidade do espírito, que Jesus já falava. Jesus em João diz assim, João, a carne, meu filho, para nada serve. O que dá vida à carne é o espírito. Esse sim é que tem vida. E o que eu te digo é espírito e verdade. Está lá, o Cristo mostrando, ó, a carne é passageira. O espírito, sim, esse é imortal, esse aí é o que sobrevive a tudo. Então, se nós sobrevivemos a tudo, a doutrina dos Espíritos nos lembra das nossas responsabilidades. A gente não gosta de ouvir que eu sofro porque eu mesmo é que provoquei os meus sofrimentos. Mais uma pergunta. Alguém tem problema aqui? Hein? Não tem. Não tem. Então,
Agora, os problemas que nós temos é muito grande? Não? E esse problema que eu tenho no momento, será que se eu sentar e começar a refletir, a entender que eu sou um espírito imortal, que a vida é eterna e que tudo passa, será que eu não vou melhorar as minhas condições, não? Será que eu vou precisar que alguém tire esse problema meu? Ou é melhor que eu aprenda a eu resolver os meus próprios problemas para nunca mais ter problema? O que é melhor? Aprender, resolver e não tê-los mais. Não é isso? Porque se nós, olha só, somos doentes, e essa é uma realidade, nós somos doentes. A doença não existe. Nós somos doentes. Nós é que procuramos a doença. Mas só falar, mas não tem a pessoa que tem câncer? Tem. Não tem pessoa que tem a paralisia cerebral? Tem. Pessoas cegas? Tem. E não são doentes? São. Mas a doença não existe. Eu é que crio. Não existe doença, existe doentes. É diferente, é muito diferente. Por que existe a doença? Nós estamos falando sobre a lei de Deus. Por quê? Por que eu sofro nesta encarnação? Lei de causa e efeito. O que eu produzi lá atrás? Porque eu já ouvi muitas pessoas dizer assim para mim, mas seu Flávio, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, só faço bem, e sofro tanto. Então me responde. Se você só faz o bem, se acha uma pessoa boa, não merece estar sofrendo, por que você está sofrendo? Vamos fazer um exame de consciência? Porque ele é tão bom assim. Porque... Cortou um monte de cabeça. Não é isso não. Porque é o seguinte, vamos lembrar do nosso mestre divino? A dor é herança do... Tá vendo como é que todo mundo sabe? Se a dor é herança do pecado, onde que eu trouxe essa herança? Se nesta encarnação eu me acho uma pessoa boa, que só faço bem, não merecia sofrer, né? Mas se eu sofro, por que quero? Será que Deus é ruim? Deus é injusto? Não. Lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Eu infringi lei, eu tenho que resolver. Ao mesmo tempo está se melhorando também. Melhorando. Por quê? Está só fazendo bem. À medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos entendendo a lei de Deus. Por isso ele fala, é dado ao homem de bem conhecê-la, mas precisa procurar. Porque eu posso ser uma pessoa de bem, fazer o bem, prestar cara, mas se eu não procurar entender essas leis, eu vou ter consequências. Porque eu pergunto uma coisa para vocês, dentro da lei de Deus, olha só, e ela está aqui, ó, na minha consciência. Nós aqui, se desencarnarmos hoje, nesse momento, como é que nós vamos estar no mundo espiritual? Vou tomar uma aguinha para vocês pensarem. Para onde que eu vou? Meu pensamento me levou. Hã? Mas se é o meu estado mental que define, vai depender de como eu estiver quando eu desencarnar. São as nossas ações que nós praticamos aqui na Terra com os meus conhecimentos. Então eu preciso das duas asas, do conhecimento e da bondade. Se eu não tenho conhecimento da vida espiritual, nós estávamos falando isso aqui ainda há pouco, né?
Aí alguém tem medo de espírito? Se vê um espírito aqui agora, se aparecer aqui do meu lado, todo mundo vai ficar sentadinho aí ou vai sair correndo? Porta aberta para brincar. Tá. Olha só, se eu tenho medo de espírito, né? Aí eu desencarno. O nome é desencarnar, deixar o corpo físico, não é morrer. Eu vou continuar do mesmo jeito que eu estou. Com os mesmos conhecimentos, com os mesmos medos, com os mesmos defeitos e qualidades. Ora, se vem um parente me socorrer, que já desencarnou, eu vou fazer o quê? Eu vou correr, porque fulano está morto, eu não estou. Esse vai ser o meu conhecimento. Então a gente tem que estudar dentro da lei de Deus, dentro da lei, da ciência dos Espíritos, o nosso corpo perispiritual. Todo mundo já ouviu falar no perispírito, já? O perispírito é o corpo do espírito, não é o corpo de carne, gente. Nós somos trino: espírito, perispírito e corpo carnal. Esse aqui, ó, morre, apodrece, ó, Zé Finique. Esses dois aqui continuam no mundo espiritual, do mesmo jeito que eu estou aqui. Então aquele vestido que vocês não usam mais, vai poder usar no mundo espiritual. Ah, aquele meu vestido, você vai, opa, vai estar com ele. Já ouviram falar no laboratório divino? Do laboratório do mundo espiritual? A Gênese, Kardec nos mostra como as coisas são feitas através do nosso pensamento. Então eu tenho que entender essa lei, gente. Eu tenho que entender a lei de Deus, porque religião não é para a gente estar pedindo coisa, não é para a gente estar criando dogmas, né, crendices. A doutrina do Cristo Jesus é a doutrina libertadora, que é a doutrina dos Espíritos, para a gente nos libertar dessas mazelas todas, desses dogmas que nos prendem. Ah, porque se não for batizado eu vou para o inferno. Gente, é uma idiotice tamanha. Porque nós somos filhos de Deus, cara. Precisa mais alguma coisa que isso? O que uma água que joga na minha cabeça, um sal que passa, vai mudar para mim? O que vai mudar? Nada. Absolutamente nada. A gente tem que crescer. A gente tem que evoluir. E as leis divinas nos chamam. A consciência começa a despertar para ver que essas coisas foram coisas criadas pelo homem. E a gente tem que parar com esse negócio de santidade. Nós temos que ser homem de bem. O negócio de santo é criado pelo homem, cara. Santo fulano, santo... Não, é um homem de bem, é um espírito evoluído. É o Cristo, é um espírito... O sol maior que teve aqui. Precisa ser rotulado de santo? Não, é o sol maior que esteve na Terra. É o ser mais perfeito que pisou aqui. E a gente fica lá, ai, vou pedir para a santa, aquela das dívidas, como é que é o nome? Edivide. Aí eu compro, me endivido todo, não pago, pensando em dívida para pagar minhas contas, cara. Ah, peraí, cara. Pô, isso é criancice ou não é, cara? Ah, é a santa dos endividados. Meu Deus do céu. Aonde nós queremos chegar, gente? É essa pergunta que eu vou deixar no ar para nós todos.
Se eu estou frequentando uma religião, aonde nós queremos chegar? Nos libertar pelo conhecimento, como nos ensinou Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou vamos ficar nessa troca de favores? Porque uma coisa a gente tem que ter na nossa consciência. O que eu peço, eu vou ser cobrado. Porque quem atende é espírito inferior. Espírito superior não se presta a ficar trocando favor com ninguém. Espírito superior é para nos ensinar as leis divinas, para nós nos libertarmos de nós mesmos, da nossa ignorância, para evoluir. Se eu alugo determinados espíritos para me favorecer, não se esqueçam, vamos ser escravos no mundo espiritual por muito tempo, porque está escrito na lei de Deus. A cada um, olha o que o Cristo fez lembrar, será dado conforme. Então é bom que a gente comece a entender Jesus. É bom que a gente comece a entender o Jesus histórico, não o Jesus das igrejas. É diferente. É um Cristo muito diferente quando você vê o Jesus histórico. Alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Professor? Não. Não tá. Então, vamos terminar hoje.